Olá pessoal, bem-vindos a mais um super vídeo aqui no canal Arqueologia com Érica. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo mais pesquisas, estudos, notícias na área da arqueologia, que eu tanto amo pesquisar, estudar. Então pessoal, o tema de hoje do vídeo vai se referir a uma múmia de um menino de ouro, que foi mumificado há 2.300 anos. Então, o vídeo de hoje vai falar sobre isso. Antes da gente iniciar, queria pedir para vocês estarem verificando o link do nosso site Arqueohistória. Se cadastrem lá, pessoal, para estar sempre por dentro das incríveis novidades do nosso site, onde abordamos história, arqueologia, arqueoastronomia, antropologia, paleontologia, mitologia, muitas curiosidades. Então, assim, é um site super rico, realmente exclusivo, principalmente aqui no Brasil. Dificilmente, não é porque o site também é meu, mas é porque realmente um site com tanta riqueza de abordagens é muito difícil de ser encontrado. E a forma como a gente aborda, sempre buscando colocar referências, evidências. Então, é uma excelente fonte de pesquisa para todos. Então, estejam lá acessando o nosso site, o link está aqui na descrição desse vídeo. E agora vamos ao assunto do nosso vídeo. Então, pessoal, com a ajuda de imagens de tomografia, mistérios enterrados, com esse menino de ouro, que refere-se a essa múmia, que eu vou falar um pouco dela aqui para vocês no vídeo. Então, foram revelados assim muitos mistérios com relação a essa múmia, sem danificar o interior dela, através da tomografia. E nesta imagem, pessoal, vocês podem verificar as imagens de tomografia que revelam o interior do menino de ouro, mumificado há um pouco mais de 2.000 anos atrás. E esse documento ele pertence à Universidade do Cairo, certo? Então, um grupo de pesquisadores da Universidade do Cairo publicou um estudo detalhando as descobertas que eles fizeram ao analisar uma múmia egípcia de 2,3 mil anos, apelidada de Menino de Ouro. A múmia ela ganhou esse apelido devido à descoberta de 42 amuletos de ouro que foram enterrados juntamente com o corpo dessa criança, desse menino. Então, muitos eram feitos de ouro, enquanto alguns eram feitos de pedras semipreciosas ou argila queimada. E, além disso, pessoal, outros bens funerários, eles podem ser encontrados, como cerâmicas, colares, amuletos de ouro em forma de flor, em forma de lótus, besouro, escaravelhos. E seu objetivo era proteger o corpo do menino e dar-lhe vitalidade na vida após a morte. E a preocupação maior em ter todos esses amuletos era essa. Então, os restos mortais que estavam assim preservados por 2 caixões, eles pertencem a um jovem menino que teria ali entre 14 e 15 anos na época da sua morte. E o sarcófago analisado, ele foi definido como uma vitrine das crenças egípcias sobre a morte e a vida após a morte durante o período ali ptolomaico. Então, algumas múmias elas foram encontradas com, por exemplo, uma língua de ouro depositada no interior da boca. E por que os egípcios colocavam línguas de ouro nas múmias? Esse curioso ritual, pessoal, funerário, ele pode assim estar relacionado com as crenças do Império Egípcio a respeito da vida após a morte. Que para o egípcio antigo, a vida de verdade ela se iniciava após a morte. Então, durante a vida, era uma série de preparos, já avisando a vida, essa vida após a morte, a eternidade. Então, a troca da língua pelos objetos de ouro tinha o objetivo de permitir que os mortos eles pudessem se comunicar no pós-vida. E nesta imagem nós podemos ver uma múmia com língua de ouro. O deus que reina sobre o submundo na mitologia egípcia, o deus Osíris, ele seria avesso a barulhos e dessa forma ele ordenou o completo silêncio em seus domínios
que foi chamado de Terra do Silêncio. Então há registros de múmias com olhos de ouro, juntamente à língua, o que poderia significar uma experiência melhor no mundo dos mortos. E a língua dourada, ela poderia ser vista como uma maneira de garantir que o falecido ele fosse capaz de falar sem fazer ruídos após acordar em sua nova existência. E o metal dourado ele seria visto inclusive como a carne dos deuses pela antiga civilização egípcia, de forma que a substituição de partes do corpo de um cadáver por outro poderia simbolizar manifestações da transformação dos mortos em seres divinos. Então, através do uso da tomografia, muito importante nesse tipo de análise, os pesquisadores eles puderam identificar a presença de diversos amuletos e objetos que foram colocados junto a essa múmia, sem danificar ou violar o sarcófago. Então não é um método invasivo, isso é muito importante. E as imagens elas mostraram ainda a presença de diversas folhas de samambaia decoradas com guirlandas ao redor do adolescente mumificado e também sandálias adornando seus pés. Então, assim, pessoal, os embalsamadores egípcios, eles colocaram amuletos para proteger e fornecer vitalidade ao corpo após a morte. E os restos intactos, eles eram, assim, reveladores tanto para o status socioeconômico do menino, que provavelmente seria de uma família muito rica, abastada, e o corpo do adolescente, ele passou por todo um processo de modificação muito caro e meticuloso. Não era para qualquer um. Assim afirmou Sahar Salim, professor de radiologia na Universidade do Cairo. E assim, ele desembrulhou digitalmente múmias por anos, esse professor, incluindo as múmias da realeza faraônica. E nesta imagem, pessoal, nós temos o caixão interior e o corpo enfeitado com samambaias, usando tipo uma máscara dourada. E tais técnicas de digitalização são importantes para examinar a maneira como esses amuletos característicos eles foram colocados em pontos específicos do corpo, onde serviam a um propósito de proteção, principalmente. E os restos mumificados, eles foram descobertos, esses restos dessa múmia, desse garoto, foram descobertos por volta de 1916 em um cemitério em Nag el-Hassai, no sul do Egito, que foi usado ali por volta de 332 a 30 antes da Era Comum, no que é conhecido como período ptolomaico. Foi armazenado assim, na época, né, que foi descoberta essa múmia, foi armazenado sem exame qualquer, não examinaram, simplesmente armazenaram no porão do Museu Egípcio do Cairo, até que houvesse um novo estudo. E os especialistas eles conseguiram determinar que o menino tinha entre 14 e 15 anos, usando o grau de fusão óssea e os dentes do siso não irrompidos ainda. Ele tinha 128 centímetros de altura e a causa da morte, pessoal, não pôde ser determinada ainda. E o novo estudo ele surge quando os museus do Reino Unido avaliam se o termo múmia é apropriado para descrever restos mumificados, por causa do que alguns dizem ser suas conotações desumanizadoras, esse termo. Alguns consideram algo desumano. E os especialistas eles afirmam que a palavra múmia não é incorreta, mas ela é desumana, enquanto o uso do termo pessoa mumificada encoraja nossos visitantes a pensar no indivíduo. Então é como se o termo múmia coisificasse, mais ou menos isso. Então eles preferem, ao invés do termo múmia, utilizar o termo pessoa mumificada. E algumas denominam essa múmia que assim, de múmia enterrada com coração de ouro. Uma denominação para essa múmia desse garoto. E por que isso? Porque as pessoas falam em coração de ouro?
pelo fato de haver um objeto em forma de coração, também feito de ouro, tipo um amuleto, embaixo, logo abaixo da cavidade torácica. Esse é o motivo. E no passado, para analisar essas múmias, as bandagens elas eram removidas das múmias e os corpos eram submetidos a uma dissecação muito invasiva para assim fins de pesquisa e entretenimento. Então agora a tomografia computadorizada ela pode ser uma ótima ferramenta para pesquisar muitos desses restos mortais sem danificá-los, por ser um processo não invasivo. E algo que permitirá aprofundar mais e mais sobre a saúde, as crenças e as habilidades dos humanos na antiguidade. A tomografia computadorizada representa um avanço significativo na radiologia. Em vez de usar uma única imagem, centenas de projeções de cortes finos do corpo podem ser combinadas para criar um modelo tridimensional completo e assim me fornecendo mais informações acerca da múmia ou pessoa mumificada. Tá ok, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Estou finalizando. Deixe nos comentários a opinião de vocês. É muito, muito importante aqui para o canal esse feedback. Tá ok? Compartilhem o vídeo com mais pessoas para que esse conhecimento vá longe, chegue a mais mentes. Tá ok? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.